João 15, de 1 a 15, a passagem onde Jesus fala da videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim as minhas palavras, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos pelo amor de Jesus expressado aqui nesta palavra. Te pedimos, ó Pai, que esta noite, ao nos achegarmos, ao lermos, compartilharmos, meditarmos na Tua palavra, o nosso coração possa, ó Deus, sair daquela expectação somente, ó Deus, e passar à ação. Senhor, que a gente possa não só ouvir a Tua palavra, mas ser cumpridor da Tua palavra. Possamos, Senhor, transformar o nosso coração à medida em que a Tua palavra vai nos convencendo pelo Teu Espírito de que certas áreas estão erradas, de que certos conceitos são falhos e de que o caminho supremo, superior, que foi dado por Ti a cada um de nós, deve ser seguido por cada um. Nós te pedimos, ó Deus, por cada membro aqui presente, que o Senhor possa estar agora com o Teu Espírito abençoando seus corações. Repreendemos, ó Deus, toda obra do mal, toda ingerência das trevas. E te agradecemos pelos resultados em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Consegue um copo d'água, por favor? Essa passagem é interessante porque eu estive pensando aqui, Jesus falando, eu sou a videira. Depois ele diz que nós, como ramos, somos enxertados na videira. Depois ele diz que o ramo em si não pode dar fruto.
E eu tive pensando, é interessante, o ramo, ele só pode dar o fruto da videira. E nós fomos enxertados. E eu me lembro a época que eu estava no meu sítio, sobre as plantas ou as mudas enxertadas, elas têm uma diferença das outras. Geralmente a muda enxertada, ela é mais rápida, ela dá um fruto mais forte, ela dá um fruto mais, também com mais sabor, mas sempre ela dá o fruto da raiz. Tem um outro versículo lá em Romanos que diz que nós éramos oliveira brava e que nós fomos enxertados na oliveira. Imagina se cada um dos ramos que foram enxertados nesta videira resolvesse dar seu próprio fruto. Quem sabe, jabuticaba. O outro gostava de jaca, eu sou jaca. E daí por diante, o outro é pimenta, imagina. Imagina que videira que Jesus não seria, se cada ramo resolve dar seu próprio fruto. E foi pensando nisso então que eu vi como que a igreja é uma árvore maluca. Porque nesse ramo principal, neste tronco principal que é Jesus, programado para frutificar uvas, é uma videira, é uma parreira. Tanta gente está ali e se diz enxertado, mas não produzem os frutos que Jesus produz. O que vem então, de acordo com essa passagem, me colocar uma dúvida. Será que realmente estão enxertados na videira verdadeira aqueles que não produzem os mesmos frutos que o tronco produz? Os mesmos frutos que Jesus produz? Então vamos lá. Hoje, como é textual, abre lá versículo 1 e 2. Vamos ler juntos. Eu sou a videira verdadeira. Isso significa que existem videiras falsas. E o meu pai é o agricultor. O agricultor é quem? E quem é um agricultor? O que um agricultor faz? É o que cuida da terra, ele também é o dono da terra. Ele também é o dono da planta, ele é o que plantou, ele é o que tem interesse naquela planta. É o agricultor que escolhe aquilo que ele vai plantar. Se ele vai plantar soja, feijão, arroz, cana. Então o agricultor aqui, Deus, o Pai, ele resolve ter Jesus como o nosso exemplo. Não só como o nosso exemplo, mas como a fonte de nossa vida. Quando ele diz que nós somos enxertados na videira, o que é um enxerto? Vamos lá. Você pega um pedaço de uma planta e você corta este pedaço do seu tronco. Todo contato com a seiva, com a raiz, com o tronco, aquele pedacinho que foi cortado, perde. Agora no outro, onde você vai enxertar, no outro tronco, você faz ali então como se fosse uma abertura, e você coloca aquele raminho, aquele galho que você trouxe de um outro tronco, e você enxerta ali e amarra aquilo. Aí o tempo passa e aquela parte que veio de uma outra árvore se adere àquele tronco, mas não só se adere, começa a receber dali a sua seiva. E começa a viver, sendo de uma outra árvore, começa a viver a partir daquela raiz e da seiva do tronco em que ela foi enxertada. Existe um versículo que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, o reino de luz.
A primeira coisa que nós entendemos é que nesse enxerto, para estarmos no tronco que é Jesus, nós temos que cortar relações com a origem da nossa vida. E a origem da nossa vida é a descendência de Adão, é o mundo. Nosso alimento espiritual neste mundo são os jornais, a televisão, a escola, a cultura do nosso país. O que acontece quando... Alguém me consegue um copo d'água, por favor? O que acontece então quando nós somos cortados? Quando Cristo nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino do Filho de seu amor, esse enxerto, esta mudança daqui para lá, vai em nossa vida cortar a base de nosso sustento, de nossa origem, de nossa educação, de nossa cultura, e espera-se que a partir daí nós comecemos a receber de uma outra fonte, e esta fonte é Jesus. Isso é o que a ideia desse enxerto dos ramos na videira, de uma maneira muito natural, nos passa. O nosso grande problema aqui é o seguinte: as pessoas são enxertadas no ramo, as pessoas dizem que se converteram, mas o que acontece é que parece que tudo continua na mesma. Parece que a fonte, a seiva, continua sendo o mundo, continua sendo a cultura, continua sendo a televisão, continua sendo as revistas, a moda. E a pergunta é: qual é a diferença desse ramo que foi transportado daqui para lá, tirado daquele caule, daquele tronco, enxertado em Jesus, se ele continua exatamente do jeito que ele era? Então a pergunta é: se ele continua como era, alguma coisa está errada nesse enxerto. Porque o que tinha que acontecer, ipsiliteri, é que assim que a pessoa saísse do mundo e entrasse nesse enxerto, ela teria que ter sede. Obrigado. Ela teria que ter sede de quê? O que a Bíblia diz? Desejai. Fala alto. Desejai ardentemente como? Recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Então, vamos perceber agora então aqui. Márcia se converte. Antes Márcia era do mundo, ela se converte. Jesus transporta ela do reino das trevas para o reino da luz. Com isso ele corta Márcia do tronco original. Qual é a primeira coisa que vai acontecer com Márcia? Ela vai olhar para baixo e vai sentir que não tem mais chão. Ela começa a sentir um monte de mudanças. Ela agora está num novo local, com novas pessoas. Ela tem o quê? Fome e sede. E aí o que ela faz? Será? É isso que os crentes fazem? Ou será que o que acontece, a pessoa é simplesmente transferida de um grupinho de pessoas para um outro grupinho, mas esse novo grupinho de pessoas continua absorvendo e se alimentando da seiva do mundo? E Márcia, que entra na igreja pensando que a igreja é um local totalmente diferente, acaba percebendo que as pessoas que estão dentro da igreja são iguais ou até piores do que as pessoas que estão lá fora. Então nós temos um sério problema, porque nós nos acostumamos a viver uma vida cristã, em que na teoria, na teologia, na mente, nós concordamos com um monte de coisas, mas na prática nós não as fazemos. Continuamos exatamente como éramos. E não admira, depois de algum tempo,
colhermos os resultados em nossas vidas do que colheríamos se estivéssemos longe de Jesus. Em outras palavras, fomos enxertados na videira, mas não damos frutos. E alguns começam então a dar frutos. E quando essas pessoas começam a dar frutos, uma grande parte da igreja se sente o quê? Ameaçada ou invejosa dessa pessoa, e começam a perseguir aqueles que querem buscar a Deus com mais afinco, a ponto de pessoas da igreja chamarem outras de fanáticas. Mas vamos lá, volta aqui então eu sou a videira verdadeira, né? Que é Jesus, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Qual é o objetivo que nós temos ao sermos enxertados na videira verdadeira? Dar frutos? Qual é o seu objetivo na igreja? Dar fruto. Então vamos falar com bastante certeza. Meu objetivo no reino de Deus é o quê? Dar frutos. A primeira coisa que se diz aqui: você foi enxertado na videira verdadeira. Você foi... Interessante, né? Quando uma pessoa é enxertada na videira, é ela que se enxerta ou alguém a enxerta? O agricultor enxerta. Olha, o agricultor enxerta. Ok? Presta atenção. Não é você, videira brava, ou azeitona, ou jaca, pimenta, né? Seja lá o que for, que anda assim pela rua e de repente, a videira, como eu gosto de videira, e sai correndo e pula e se enxerta nela. Não, esta é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus. Foi Deus que enxertou você ali. Não foi você que procurou a Deus, foi Deus que procurou você. Ok? Não há um que busque a Deus. Se você está aqui, é porque um dia o Senhor olhou para você e começou a te cercar por aqui, por ali, seja a tua família. Se você nasceu num lar cristão, então ele cercou seu avô, seu bisavô. Mas aí o que acontece? Você é enxertado. E uma vez que você é ali parte da videira, a primeira coisa que a Bíblia diz: você deve dar frutos. Nós somos enxertados em Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte da videira verdadeira para darmos fruto. 2. Jesus limpa, o versículo 3 aqui, para que a gente produza o quê? Lê o finzinho do 3. Para que produza mais frutos. Finzinho do versículo 2. Desculpa, finzinho do versículo 2. Para que se produza mais fruto ainda. Isso tem a ver com a nossa maturidade, com a visão que a gente tem de eternidade. Uma pessoa só vai produzir frutos para Jesus quando ela entende o que é ser cristão. Porque senão a pessoa continua vivendo no mundo e trata o cristianismo como uma religião. Mas se ela cresce espiritualmente, e quem conhece parreira, quem conhece uma videira, sabe que as videiras, mesmo velhas, elas são podadas e no ano seguinte elas vêm com aquela produção e elas continuam produzindo. Existe todo um cuidado do agricultor para que ela produza mais e os frutos sejam bons. Você só vai produzir fruto se você realmente entender qual é a nossa função como filhos de Deus aqui na terra. Porque caso contrário, não faz nenhum sentido para você produzir fruto. É a maturidade cristã, é o crescimento espiritual, é o senso de destino, de que nós estamos aqui
para produzirmos frutos, que nos leva a andar nesse caminho. Caso contrário, uma grande parte prova isso. Os crentes se tornam morosos, preguiçosos, mundanos e vão levando a vida. Aqueles que creem na segurança de salvação, então, eu não perco a salvação, já está tudo tranquilo. Quantas vezes eu não ouvi uma pessoa falar: eu quero ser o último lá do céu, só quero entrar. Não tem um pingo de senso de que a razão da nossa conversão, da nossa inserção ali, naquele ramo, é para que a gente produza fruto. E na medida em que nós produzimos fruto, vem o agricultor, que é Deus, e nos limpa, e nos poda, para que a gente produza mais fruto ainda. Mas como que a gente pode produzir fruto? É a pergunta. Como que eu posso produzir fruto? A primeira nós já sabemos, né? Eu fui enxertado na videira para quê? Dar fruto. Como que eu posso produzir fruto? Nós lemos. Versículo 4 e 5, vai. Como que eu posso produzir fruto? Permanecendo em Jesus, exatamente. 4 e 5, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Nota bem que as pessoas ficam pensando que produzir fruto é uma consequência do esforço próprio. E ele diz assim: assim como o ramo sozinho, tira o ramo da videira, produz? Não, não pode. Assim como o ramo não pode produzir de si mesmo fruto, não estando na videira, isso me faz entender que o fruto que Jesus quer que eu produza são os frutos do caule, são os frutos da raiz, são os frutos do Espírito, são os frutos dele, são os frutos de Jesus, não os frutos dos ramos. Os ramos só trazem aquilo que está na raiz. Se a raiz é santa, diz Romano, então todos os ramos são santos. Isso é bonito de termos sido enxertados na haste principal, que é Jesus. Então o segredo para produzirmos frutos é permanecermos em Jesus. Então nota, não é o seu fruto que Jesus quer. Ele quer o fruto dele através de você. E a única maneira de você produzir o fruto dele através de você é se você permanece em Jesus. Daí o crente turista, aquele crente que diz: eu amo a Deus, gosto de Deus, mas na realidade não permanece em Jesus. Tudo o que essa pessoa produz não vem de Deus, é esforço próprio. Me faz duvidar então se essa pessoa é enxertada ali. Sem mim nada podeis fazer, versículo 5, porque nos mostra uma dependência muito grande de Deus, quando entendemos que sem Jesus nada podemos fazer. E uma vez tendo essa dependência, eu poderia dizer então sola gratia, que significa, em latim, somente a graça. Se eu dependo de Jesus para ser salvo, se eu dependo de Jesus para viver, e se eu dependo de Jesus para dar frutos, essa minha dependência dele mostra de outro lado que eu sou simplesmente um ramo que não consegue dar fruto se não estiver na videira. E como eu me conheço, e sabemos por Romanos, que somos ramos enxertados e que somos ramos de oliveira brava, então é pela graça de Deus que ali estamos, pela graça de Deus fomos enxertados, pela graça de Deus, Ele através de nós frutifica, e é isso daí que é a minha garantia que eu vou dar frutos. Então, sou enxertado para que eu possa... Ai, gente, vamos lá. Só tem uma pessoa acordada aqui, que é a Tati. Vamos lá de novo.
Eu fui enxertado para que eu possa dar frutos. Aí, pastor, tá vendo? O pessoal fala, ó, fomos enxertados para dar frutos. Como eu posso dar frutos? Permanecendo em Jesus. Então vem a pergunta: como que eu permaneço em Jesus? Nós hoje vamos sair daqui com 5 coisas na cabeça, que vão nos ensinar como dar frutos. Eu sou enxertado para dar frutos. Eu dou frutos se permaneço em Jesus. E aí, Maria José, como é que eu permaneço em Jesus? Tá aí, vamos lá. Versículo 10. Alguém lê bem alto. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ok? Então eu permaneço nele. E como que eu posso então permanecer nele? Guardando as suas palavras, os seus mandamentos. Eu estive em Sertãozinho agora. Eu tenho uma tia da idade de minha mãe, muito religiosa. Quando meu pai morreu em 1973, ela pediu a Bíblia dele. Agora, meu tio morreu, eu fui lá pegar algumas coisas que eram do meu pai, que estavam com meu tio, e minha tia falou, olha, eu vou morrer, só reclama. Essa é aquela que falou que estava assim, um metro acima da humanidade, né? Só reclama, só reclama. Reclamava porque meu tio era mau. Agora meu tio morreu, ela reclama porque está sozinha. Aí ela falou, eu vou morrer, então você leva essa Bíblia, senão... Aí eu trouxe a Bíblia para cá e dei a Bíblia para Paulinho, né? Porque é o mesmo nome de meu pai, o nome de Paulinho. Aí nós abrimos ontem a Bíblia. Uma página está super amarela. As outras estão branquinhas. A página que está amarela é do Salmo 90. O grande ponto, que na Bíblia católica, o Salmo 90 é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas na Bíblia evangélica, que era a Bíblia de meu pai, é o 91. Mas a folha do Salmo 91 está branquinha. Ela em 34 anos falou que orava com aquela Bíblia. Abriu no Salmo 90, porque pensou que era o mesmo salmo, o Salmo da proteção. Só que na evangélica é no 91. E eu falei, essa mulher durante 34 anos me abre a Bíblia no Salmo errado e nunca leu o tal do Salmo. Se não fosse o respeito pela idade dela, eu ia falar, tia, aqui está a prova de que a senhora nunca leu a Bíblia, abriu no Salmo errado, pensando que era o que habita no esconderijo do Altíssimo. Permanecer nas palavras de Jesus não é escrever versículos pela casa, abrir a Bíblia. Permanecer nas palavras de Jesus é mais do que isso. É aquele ping-pong feito com Deus. Você já tentou jogar ping-pong sozinho? Não dá. Tênis sozinho não dá. É o ping-pong que faz com Deus. Primeiro, Deus te dá uma ordem. Aquele que me ama, guarda minhas palavras. 1 João agora 2. Aquele que diz que me ama e não guarda as minhas palavras é mentiroso. É mentiroso, e as minhas palavras não estão nele. Então olha o ping-pong. Em primeiro lugar vem a ordem de Deus, que eu devo desejar ardentemente esta palavra, eu devo guardar as palavras de Deus. Com isso, da minha parte, vem o que agora? A sede. Aí da parte de Deus vem o convencimento, porque quando eu vou lendo a palavra, Deus vai me convencendo. Mas da minha parte, a outra raquetada, vem a aplicação disso. De Deus, então, vem abrindo as portas para que todas as coisas aconteçam na minha vida. E da minha parte vem um agradecimento e essa vida de comunhão. É um jogo com Deus. Aquele versículo que Deus opera em mim, tanto querer quanto realizar, significa mais ou menos isso. Deus desenvolve em você uma vontade de algo que agrade a Ele.
mas não é Ele que opera o realizar logo em seguida. A Bíblia não é só este versículo. Então Deus realiza em mim, Ele opera em mim o querer algo bom. A bola veio para mim. Agora eu tenho que chegar para Deus e falar: Senhor, eu quero este algo bom. E eu tenho que sair em direção a isso. E Deus abre as portas para o realizar. Então Ele opera o querer, eu respondo sim, e Ele então providencia o realizar. A ideia de que Deus opera o querer e já vai realizando em minha vida, me coloca como um fantoche, como alguém que não tem que ter nenhuma resposta. Então, permanecer nas palavras de Deus vai requerer de mim ler, meditar, buscar de Deus, orar, cumprir e muitas vezes me negar, porque a palavra de Deus vai me trazer conceitos e princípios que são contrários à minha natureza humana e aquilo que eu trouxe na minha bagagem. E quando isso aí acontece, eu poderia citar então o sola scriptura, que quer dizer o quê? A gente tem gente aqui com latim, o pessoal está aqui latim, né? Italiano. Não, isso aqui é latim. Parece com italiano. Só o sotaque, né? Sola scriptura é somente a Bíblia. Nós temos que entender que a Bíblia nos traz todas as saídas. A Bíblia nos traz todas as direções. Não precisamos de nada mais além da Bíblia. Qualquer coisa que for contra a palavra de Deus deve ser então rejeitada. E a pergunta então: como eu posso guardar as suas palavras? Vamos de novo? Eu sou plantado para quê? Dar fruto. Dar frutos. Como que eu posso dar frutos? Permanecer. Como que eu posso permanecer nele? Guardando suas palavras. Como que eu posso guardar as suas palavras? Não, não é assim que eu posso. Nota bem, eu guardar as suas palavras é isso. O que é guardar as palavras? É ler, meditar, a permitir que o Espírito trabalhe, mudar de conceitos. Mas como que eu posso fazer isso? Eu sei o que é guardar as palavras de Deus. É ler, é meditar, é deixar Deus operar. Mas como que eu posso guardar as palavras? João capítulo 14, versículo 15. Capítulo anterior, versículo 15. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Opa! Então a resposta: como que eu posso guardar as palavras de Deus? Amando Jesus. Amando Jesus. Por isso que você vai ver que poucos fazem o quê? Guardam a palavra de Deus. Porque falta amor. É sentir prazer em Deus. Tem um livro bonito que Neander nos deu para ler naquele Lições de Mestre, que mostra, não sei se é o Edwards, em que tudo que ele falava, não deve ser não, mas ele falava sobre sentir o prazer em Deus. A tese dele é que se Deus nos criou, e nos criou para que Ele habitasse em nós, a única coisa que realmente nos dá prazer é Deus. O problema é que nos viciamos em outros prazeres. Prazeres do mundo, prazeres da carne, mas para o ser humano, em sua totalidade, a única fonte do real prazer é Deus. William Carey. O Carey falava, William Carey. Então, o que ele dizia é o seguinte: aí todos os outros prazeres devem ser em Deus. Aí eu posso ter o prazer do amor em Deus, posso ter o prazer da família em Deus, da igreja, eu tenho que me alegrar em Deus. E as pessoas querem se alegrar em tudo, menos em Deus. Como então que eu guardo as palavras? Eu guardo amando a Jesus. É entender o princípio da fé. Jesus nos amou como nós éramos, pecadores, distantes. Em contrapartida, nós amamos Jesus dessa forma, sem vê-lo. E cremos que tudo coopera para o bem, ou deveríamos crer. Isso significa que sem ver Jesus, e com todos esses problemas que atravessamos na nossa vida, tentarmos entender
que no final isso vai ser bom para a gente. Entender como uma privação, como às vezes uma traição, como uma enfermidade, como Deus trabalha com todas essas coisas para construir o nosso caráter. E que no final Ele vai completar aquilo que Ele começou em nós, e o nosso lucro em toda a nossa vida vai contar com essas horas em que achamos que estávamos com problemas. E percebermos que aquelas horas Deus estava trabalhando nisso. É difícil a gente entender isso se não for pela fé, né? Sola fide, que é somente pela fé. A vida cristã é essa, somente pela palavra, somente pela graça, somente pela fé. E muito do que cremos pela fé, nós só cremos porque realmente somos de Jesus. E uma das provas que cremos é que essa fé vem dele. É a seiva. Não parte de nós, foi Deus que deu. Então, se você tem capacidade de volta e meia ter uma fé, mesmo que a fé seja pequena, isto é uma certeza de que você está ligado na videira verdadeira. Aí um irmão uma vez falou: pastor, às vezes eu duvido. E fico pensando, será que eu sou salvo? Será que eu estou em Jesus? Eu falei: meu irmão, esta tua dúvida é a maior prova. Porque aquele que está no mundo, que não crê em Deus, a aparência de segurança faz ele ser um louco. Aquele que se preocupa, e será que eu estou mesmo no Senhor? Isto é a maior prova de que você está no Senhor. Porque é aí que o diabo ataca. Eu quero ver um diabo atacar um ateu, para ele ficar perturbado e ficar pensando: será que de fato tem Deus? Será que eu sou perdido? O diabo não ataca um ateu, ele quer atacar o crente, ele ataca nesse ponto. E o nosso amor por Jesus é demonstrado na nossa vida quando nós deixamos o mundo, quando nós estamos com os irmãos, quando vivemos a Bíblia. Então vamos lá, nós somos implantados ou plantados na videira para dar frutos. Nós damos frutos se permanecemos em Jesus. Como permanecemos em Jesus? Guardando a sua palavra. Como que eu posso guardar a palavra de Deus? Se eu amo a Deus. Ok? E para terminar, como então que eu posso amar Jesus? Versículo 15 e 16. João 15, versículo 15 e 16. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós os que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. A resposta a como amar Jesus é sendo íntimo dEle, é conhecendo Ele, é sendo amigo. Não tem jeito de falar eu amo a Jesus se você não for amigo dEle. Ele já se dispôs a ser seu amigo. E um amigo é aquele que faz o quê? Vamos ver o que um amigo faz. Geralmente os amigos passam bastante tempo juntos. Essa é uma característica de amigo. Eu me lembro de um amigo que eu tive, pastor Célio. Eu geralmente sou falador e extrovertido. O Célio é introvertido e calado. E um dia, numa viagem lá perto de Cabo Frio, ele falou: eu tenho uma grande dificuldade em falar. Então eu fico achando que você acha que eu não sou teu amigo. Eu falei: mas, sério, ser amigo, não é os dois ficarem falando, não. Isso é marido e mulher.
Ser amigo é gostar de estar junto do outro. Basta gostar de estar junto do outro. Né? Hoje Felipe atende um telefone, passa 15, 20 minutos no telefone. Eu falo, Felipe, acaba com esse namoro. Ele, não, pai, é meu amigo. Eu falei, que coisa, Felipe? Conversando com o homem 20 e tantos minutos? Aí ele falou, não, esse é o meu melhor amigo. Eu falei, então tá tudo bem. Eu estava brincando com ele. Mas o ponto é o seguinte, desde tenra idade, nós começamos a nos afeiçoar com certas pessoas. E nós gostamos de estar juntos. Nem se é para estar os dois calados. Mas gostam de estar juntos. Isso é com Jesus. E se eu não me engano foi Ross Owens, uma coisa assim, o que escreveu O Intercessor. Ele falava assim que depois de orar, e de orar, e de orar, se ele continuasse orando, ele ia ter que voltar a fita e falar tudo de novo. Ele já tinha falado tudo. Aí ele falava assim para o Senhor, Senhor, me deixa ficar agora aqui na tua presença, quieto, só para ficar aqui. É gostar de estar do lado de Jesus. Isso é ser amigo. Ser amigo é ter alvos e gostos comuns. Mesmo que haja alguns gostos diferentes, amigos geralmente fazem coisas juntas. Eles têm alvos juntos. Como estão os seus alvos e os gostos entre Jesus e você? Amigo é aquele que tem confiança. Um dia um amigo meu falou que ele tinha certeza que mesmo eu estando longe, podiam passar 20, 30 anos, se um dia ele precisasse de mim, porque a nossa amizade era sincera, eu estaria ali. E esse é Jesus. Ser amigo é ter admiração pelo que ele é e pelo que ele faz. Mesmo que o cara não faça quase nada. E nem seja muita coisa. Quando se é amigo, a pessoa admira aquilo. Eu me lembro uma vez meu pai falando, olha, não importa o que você vai ser. Se você for um apertador de porcas e parafusos, tenta ser o melhor do mundo. E o amigo é assim, se o cara é lá simplesmente um pedreiro comum, como outro qualquer, o amigo acha alguma coisa especial naquela maneira que ele assenta o tijolo. Se ele é um padeiro, ele fala, esse é o melhor pão que tem aqui na cidade. Os amigos gostam de glorificar o outro, de elogiar, de proteger, de estar juntos. E é essa amizade com Jesus que vai nos fazer amá-lo. E quando você ama Jesus, é fácil de você guardar a palavra dele. E se você guarda a palavra dele, com toda certeza você permanece nele, e permanecendo nele, você dá fruto. Amém? Então vamos ficar assim. Eu fui enxertado para dar fruto. Como que eu dou fruto? Permanecendo em Jesus. Como eu permaneço nele? Guardando sua palavra. Como eu guardo sua palavra? Amando Jesus. Como eu posso amá-lo? Sendo seu amigo. Amém? Vamos colocar de pé.